Imagina que você está fazendo compras online e resolve olhar as avaliações daquele produto que você tanto quer comprar. E você se depara com uma avaliação completamente bizarra. Você foi comprar uma pá para poder cavar ali no seu terreno, para plantar flores, e você vê a avaliação de uma pessoa dizendo o seguinte: ótima pá, muito resistente para cavar covas profundas que cabem corpos humanos. Você acha aquilo esquisito, mas segue sua vida achando que aquilo ali foi simplesmente uma piada. E se eu te dissesse que não foi uma piada, mas sim uma confissão? Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história do assassino da avaliação das compras online, ou o caso Carla Brown e Charles David. Bom, a Carla e o Charles, eles eram um casal que estavam passando por muitos problemas financeiros, então eles estavam desesperados para arrumar um emprego para poder, viver, se alimentar, enfim. Até que eles se depararam com uma oferta que parecia ser ideal. A oferta era a seguinte: precisavam de pessoas para ajudar a limpar uma casa que ficava em área rural. Os dois acharam aquilo ali ótimo, entraram em contato com a pessoa que estava anunciando e aceitaram o emprego. A casa ficava em um local completamente afastado da cidade, na Carolina do Sul, onde só existiam outras casas rurais. Então, a distância de uma casa para outra era muito grande, porque eram espécies de fazendas. O homem que contratou ele se chamava Todd Collier. Eles chegaram ali na propriedade e o Todd estava lá para recebê-los. Todd parecia ser uma pessoa agradável, super confiável, e os dois deixaram o carro ali e entraram na propriedade junto com o Todd para começar a fazer o serviço. Acontece que assim que eles entraram na propriedade, eles foram surpreendidos pelo Todd, que sacou uma arma e fez os dois de refém. O Todd amarrou tanto a Carla quanto o Charles, e ele parecia extremamente calmo, muito tranquilo, o que deixou os dois muito mais aterrorizados. Afinal, o cara tava fazendo eles de refém, tava com uma arma na mão e tava super tranquilo, com um tom de voz muito sereno, falando com eles calmamente, todo tipo de atrocidade. Então, assim, era muito esquisito. Acontece que o Todd tinha planos muito piores do que eles imaginavam. Ele simplesmente pegou o Charles, colocou na frente da Carla e atirou nele. O Charles morreu imediatamente na frente da Carla e ela foi obrigada a assistir toda aquela cena. O que a Carla não sabia é que naquela situação o Charles tinha sido o sortudo. O que aconteceria com ela era muito pior do que a morte. O Todd, ele tinha um container dentro da propriedade dele, o que já é muito suspeito. Dentro desse container tinham correntes. O Todd acorrentou ela pelo pescoço e trancou um container. Então, assim, eu não sei se vocês já viram dentro de um container, mas não entra luz do sol, não dá pra ouvir nenhum tipo de som. Então, a Carla não sabia dizer quando era dia e quando era noite, o que tava deixando ela completamente desnorteada, além de ter visto o Charles morrendo na frente dela e ter sido feito de refém. E sabe a parte mais bizarra? É que o Todd, ele tava vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ele tava convivendo com pessoas na vida real e não deixava demonstrar nada, porque ele era completamente louco. Assim como ele estava falando de maneira calma com o Charles e a Carla antes de matar o Charles. Os familiares, tanto da Carla quanto do Charles, começaram a estranhar que os dois não davam notícias há alguns dias e ficaram super preocupados. Só que os dois não tinham falado exatamente para onde eles iriam. Eles só tinham falado que iriam fazer uma limpeza em uma casa na área rural. Ou seja, não façam isso, sempre avisem para alguém pra onde você tá indo. Dê o endereço, o nome da cidade, qualquer coisa. Os dois não fizeram isso, eles só falaram: vamos pra uma casa na área rural fazer uma limpeza. Não deram o nome de quem contratou, não deram nada. Isso é extremamente perigoso, até porque eles não conheciam a pessoa que tinha contratado eles. Eles entraram em contato com a polícia, mas não tinha muita informação, né? Eles só falaram assim: olha, os dois estão desaparecidos há alguns dias, a gente não sabe o endereço do local, a gente não sabe o nome da pessoa que contratou, a gente só sabe que é na área rural. A polícia começou a procurar ali, na área mais ou menos onde o Charles e a Carla tinham falado pra família que seria a casa, e eles acharam o carro do casal abandonado no meio de uma estrada de terra. Não era grande coisa, mas pelo menos dava uma direção pra polícia se estava perto ou longe da casa. Aquilo também fez com que a polícia tivesse certeza que algo ruim tinha acontecido. Isso deixou a polícia muito intrigada e muito preocupada, porque isso significava que eles não tinham deixado o carro ali por vontade própria. A polícia começou a investigar, então, quem poderia ter contratado os serviços de limpeza da Carla e do Charles. E eles se depararam com o nome Todd Collier. O Todd, ele era um homem sozinho e tinha propriedades rurais ali na região. Ele trabalhava com imóveis e ele era o tipo de gente que contratava pessoas para limpar os imóveis. Afinal, ele não tinha como limpar todos os imóveis porque ele trabalhava com isso. Então a polícia pensou: olha, alguém que pode ter contratado eles dois é esse homem.
mas ele era simplesmente uma pessoa de interesse, ele não era um suspeito. Afinal, você ter imóveis não faz de você o suspeito. Em novembro de 2016, quase 3 meses depois do sequestro, algo improvável aconteceu. E a Kala, ela não tinha muito o que fazer ali dentro. Ela não escutava as coisas do lado de fora, ela não via nada porque era tudo muito escuro. Então ela começou a observar a rotina do Todd quando ele ia alimentá-la, inclusive quando ele ia abusar dela. Nesse dia específico, a Kala observou que o Todd, ele deixou o celular dele ali ao alcance dela, porque como eu disse, ela estava acorrentada pelo pescoço. E ele deixou o celular exatamente no local que dava pra ela pegar. E ele nem percebeu isso. Já era uma rotina automática. A Kala, ela pegou esse celular e conseguiu pôr a senha do Todd, porque, como eu disse, ela observava ele. Ela via quando ele colocava a senha do celular, então ela observou os movimentos do dedo dele. Eu não sei como, mas enfim, como eu disse, ele abusava dela. Então ele passava um tempo ali dentro com ela, o que fazia com que ela conseguisse mais ou menos prever os movimentos dele. Ela colocou a senha, entrou no Facebook dela e pediu ajuda. O texto nunca foi revelado, mas deu pra entender o que ela tava querendo dizer. Só que assim, gente, eu acho que ela foi muito corajosa de fazer isso, porque quando alguém vê uma mensagem dessa no Facebook, no Instagram, em qualquer rede social, a pessoa pensa duas coisas. Ou estão fazendo uma pegadinha com ela, alguém entrou ali no Facebook dela e tá fazendo pegadinha, ou ela foi hackeada. E nunca a pessoa pensa que é real. Mas como ela já tinha desaparecido há dias, ela e o Charles, as pessoas levaram aquilo a sério, então entraram em contato com a polícia e falaram, olha, a gente tem uma pista sobre a Kala e o Charles. A polícia resolveu então que aquilo seria suficiente para procurar na propriedade do Todd. Eles conseguiram um mandato para poder entrar na propriedade e vasculhar tudo. E eles se depararam com um grande container no meio da propriedade. Então aquilo ali era mais do que óbvio. Afinal, Todd já era pessoa de interesse, como eu disse pra vocês. A polícia já tava meio que desconfiando que ele poderia ser um possível suspeito. Chegando lá, a polícia abriu o container e se deparou com a Kala. Os policiais relatam que aquela cena traumatizou eles pro resto da vida, porque as condições que a Kala tava ali dentro eram extremamente precárias e tristes. Desidratada, parecia outra pessoa porque ela tinha perdido muito peso. E tava acorrentada pelo pescoço igual um cachorro, segundo eles. Fora os traumas que ela tava, né? Então a polícia ficou completamente mexida com aquela situação. Quando a Kala foi encontrada, a polícia resolveu então prender o Todd e vasculhar o resto do terreno. Afinal, a Kala tinha falado pra eles que o Charles tinha sido assassinado e provavelmente estava enterrado ali, já que a propriedade era rural. A polícia começou a escavar e achou o corpo não apenas do Charles, mas de muitas outras pessoas, o que mostrava que o Todd, ele era um serial killer. Além disso, eles descobriram também que o Todd era o responsável por um massacre que tinha acontecido em uma loja de motocicletas alguns anos antes, e o caso nunca tinha sido resolvido, nunca tinham achado pistas do suspeito, e eles descobriram que o autor daquele massacre tinha sido Todd. E como de costume, os investigadores começaram a vasculhar a vida do Todd, afinal ele poderia ter cometido outros crimes, e ao entrarem no computador dele, eles se depararam com as avaliações extremamente bizarras dos produtos que ele comprava para poder torturar, matar, as correntes, a pá para poder cavar, machado, tudo quanto era tipo de coisa que ele comprava, ele avaliava. Ou seja, ele estava confessando seus crimes nas avaliações dos produtos. Uma das avaliações foi a respeito de um cadeado, e ele falou o seguinte: produto forte o suficiente para manter alguém preso. Itens de contenção como correntes, cordas e até fitas, aquelas fitas bem fortes que as pessoas às vezes usam em sequestros também para amarrar alguém. Eles sempre descrevendo como coisas muito resistentes, muito boas, muito duráveis, com preço acessível. Então a polícia ficou horrorizada quando viu aquelas avaliações, porque aquilo ali era o Todd simplesmente confessando os crimes dele para todo mundo ver. O Todd, ele foi preso, confessou os crimes, afinal ele não tinha muito o que fazer, já que a polícia já tinha certeza que tinha sido ele. E ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade. O que mais assusta nessa história é que acontece muito de pessoas que conseguem empregos online, vão até esses lugares e acaba sendo algum tipo de golpe ou pior, algum tipo de armadilha para sequestrar essas pessoas. Que foi exatamente o que aconteceu com a Kala e com o Charles. Eu imagino que a Kala, ela nunca mais vai se recuperar dos traumas, né? Como eu disse pra vocês, eu acho que o Charles, ele foi o mais beneficiado dessa história por ter morrido exatamente no dia que ele chegou. Ele não passou por torturas, ele não
ficou em cativeiro, enfim, ele morreu ali já. E foi, né? A Carla que, infelizmente, foi torturada, privada de luz, de som, enfim, tudo de horrível aconteceu com a Carla. Mas ainda bem que ela teve um final feliz. Ela arriscou tudo entrando no Facebook e escrevendo isso, porque poderia acontecer de ninguém ver, ninguém acreditar. E também podia ser que a internet não funcionasse, afinal, era uma área rural. Mas ela arriscou. Eu não sei o motivo dela não ter chamado a emergência, mas enfim, graças a Deus que deu tudo certo e ela sobreviveu. Agora me conta aqui nos comentários se vocês sabiam desse caso ou não, que eu quero saber a opinião de vocês. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok e a gente se vê num próximo vídeo.